Bem-vindo a Conversas Cristãs, onde nós gastamos um pouquinho de tempo olhando para as manchetes, as notícias que estão nas primeiras páginas e pensando nelas do ponto de vista cristão e através da Bíblia. Neste tempo de quarentena, em que o estado de emergência está declarado em muitos dos países do mundo, as pessoas estão fechadas em casa, estão a passar o seu tempo. Grande parte da população, não todos, claro, mas muitas pessoas, uma grande maioria, estará a passar o seu tempo mais recluso junto com a sua família. E seria de pensar que num tempo destes, de restrição familiar, mas também de grande necessidade da humanidade, num tempo em que nós estamos a lutar como raça humana, digamos, diante de uma ameaça que diz respeito a todos nós, de modo geral, diante de uma patologia que ainda não conseguimos conhecer bem e dominar e que afeta todas as camadas da população, desde os mais ricos aos mais pobres, seria de esperar, nestas circunstâncias, que houvesse uma atitude mais altruísta, houvesse uma postura mais positiva da população. Infelizmente, o que nós verificamos é um aumento de alguns níveis de criminalidade de forma assustadora. Uma das capas de notícia tem sido a violência doméstica. A violência doméstica tem aumentado e nos países onde ela está sendo contabilizada já cresceu para 3 vezes mais do que aquilo que é habitual. Se em condições normais a violência doméstica é um flagelo e uma coisa muito grave, imagina agora nestas circunstâncias. Pessoas que são violentas, que são agressivas, neste momento estão reclusas, e os seus familiares que estão sujeitos à sua violência estão obrigados a ficar com estas pessoas dentro de casa por lei e não têm como se proteger. É assustador. Também ouvimos de outras situações, como por exemplo o número de logros que têm acontecido, de fraudes que têm sido aproveitadas para ser feitas, situações em que empresas estão a ter lucros impressionantes a partir de produtos como, por exemplo, máscaras ou gel ou álcool, valores na casa dos 50%, 100% ou 1000% mesmo do valor. Máscaras vendidas a 10 euros, pequenos frascos de álcool vendidos a 12, 13, 15 euros, tudo para poder lucrar de forma selvagem diante de uma situação de agonia do nosso planeta. Aquelas pessoas que atuam através da internet continuam a criar burlas e a enganar a população. Há gente com coragem para aproveitar esta situação, para ir bater à casa de utentes de idade, normalmente, e se apresentar como fiscalizadores da luz, do gás, seja lá do que for, para poder entrar nas casas e abusar desta possibilidade. Há gente que teve a coragem de assaltar idosos que estavam na fila à espera de poder comprar o seu medicamento na farmácia, porque agora são obrigados a ficar do lado de fora à espera da oportunidade de entrar. Tudo isto é assustador. E nos leva a pensar naquilo que é a realidade da humanidade. Se nesta circunstância em que devíamos estar voltados para o bem comum e em que somos obrigados a ficar em família, conseguimos ainda ser tão maus, então isto realmente diz algo sobre aquilo que é a nossa verdade. Muitas vezes, a psicologia moderna, alguns conceitos filosóficos, tentam dizer que o homem é essencialmente bom e a culpa da sua eventual maldade está fora. Toda a gente é culpada. É culpado a sociedade, é culpado o governo, é culpado o sistema escolar, é culpado os pais porque não criaram bem, os amigos, enfim, há uma série de desculpas. E normalmente tenta-se tirar o peso da pessoa e deixar de responsabilizar aquelas pessoas por aquilo que realmente é a sua responsabilidade, é a sua escolha. Ninguém é obrigado a fazer o mal. Faz porque escolhe fazer o mal. Nós podemos fazer o bem ou o mal, mas a Bíblia nos diz que esta é uma questão de natureza. Ela nos fala sobre o pecado como uma infecção que contagiou toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção, e estão separados de Deus. Ora, nós fomos feitos por Ele e fomos feitos para Ele, para andar com Ele. A vida vai fazer sentido dentro do seu propósito, da sua razão de ser, dentro daquilo que é o motivo para cada dia levantarmos e vivermos, quando nós encontramos em Deus a plenitude daquilo que nós somos. Enquanto nós não conseguimos fazer isto, nós vamos continuar tentando preencher o grande buraco das nossas vidas, que tem o tamanho de Deus, com coisas que certamente não vão conseguir preenchê-lo. E daí este vazio que nos leva tantas vezes a permitir que a natureza má, que é o pecado dentro de nós, possa tomar conta e dominar.
Isto é equivalente àquilo que nós conhecemos como o lixo, como a maldade, como o esgoto. Não sei se já pensou nisto, mas as cidades, como nós as conhecemos e temos olhado para elas de uma forma diferente neste tempo, dependem essencialmente e de forma muito importante de algumas coisas que nós nem pensamos nelas. Por exemplo, a recolha do lixo ou o sistema de esgoto. São duas coisas que são fundamentais. Basta ficarmos 2 ou 3 dias sem que haja recolha de lixo na nossa vizinhança e já começamos a sentir o cheiro desagradável na rua. Assim como em casa, se nós não tirarmos o lixo rapidamente, vai começar a cheirar e a casa inteira vai ficar desagradável. As cidades dependem de um sistema de esgoto bem organizado e a funcionar, que permita que todos os dejetos humanos, e são muitos aqueles que nós produzimos, possam ser eliminados. Pense nisto da seguinte perspectiva. Nós estamos agora a viver e a lutar contra uma infecção. Ora, nós sabemos que os dejetos humanos carregam em si uma potencialidade para infecção extraordinária. Basta lembrarmos as situações em que as pessoas ficam confinadas, como por exemplo nas cidades nos tempos antigos, em que ficavam cercadas por inimigos e não tinham como se ver livres dos seus dejetos e depois desenvolviam pestes. Da mesma maneira nos acampamentos, isto também acontecia e os exércitos às vezes eram derrotados pelas pestes e pelas doenças porque não conseguiam eliminar os seus dejetos. Nós estamos literalmente sentados em cima de um potencial de mortalidade extraordinária, que é o lixo e os dejetos que nós produzimos, que diariamente fluem por baixo dos nossos pés. Nós precisamos que eles fluam e que se vão embora. Da mesma maneira, a maldade do nosso coração. Enquanto nós não resolvermos algo que possa retirar este pecado das nossas vidas, enquanto nós não conseguimos tratar esta natureza pecaminosa que está em nós e que nos contamina, nos prejudica, nos amaldiçoa e prejudica todos os que estão à nossa volta, as nossas vidas não podem ser e não podem chegar a se tornar aqueles que elas poderiam ser. Só há uma maneira de nós podermos resolver isto. É em Jesus Cristo. Ele é aquele que veio para poder lidar com este que era o nosso maior problema. Ele veio para tratar da questão do pecado. Ele viveu aqui uma vida perfeitamente pura e sem qualquer culpa. E finalmente ele foi condenado, sendo considerado inocente. Todos os tribunais que o avaliaram reconheceram isto. E apesar da sua inocência, ele foi mandado para a cruz, foi torturado e foi morto. Porque era esta a forma necessária para poder eliminar o nosso mal. Era a única maneira do nosso pecado ser retirado. Pecado implica em consequências, e estas consequências são a morte, são o sofrimento, são a dor. E por isso Jesus veio para sofrer. Em Isaías, capítulo 53, 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta já dizia que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou o nosso pecado e a nossa maldade. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Neste tempo em que nós pensamos a respeito de quarentena, em que nós vivemos esta realidade e que nos assustamos de perceber que, afinal de contas, o homem continua sendo mau, mesmo nestas circunstâncias, nós precisamos descobrir e perceber que Jesus é mais necessário talvez do que nunca antes. Nós precisamos dele como o nosso Salvador. Nós precisamos entender a solução bíblica para o problema do pecado, que é muito simples. A palavra diz de forma direta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A maldade humana não vai ser resolvida com um sistema de justiça melhor, não vai ser resolvida com uma boa segurança social, não é uma melhor educação, não há nada que os governos possam fazer para de facto mudar aquilo que é interior, porque os governos só podem alterar o que está fora. Só Jesus muda os corações. Ele nos dá vida nova. Para isso, é preciso que nós reconheçamos os nossos pecados. É preciso que nos arrependamos do nosso mal. É preciso que o confessemos a Deus e que recebamos dele, pela fé, aquilo que Jesus fez por nós. Quando fazemos isto, a Bíblia diz que temos vida nova. Ele retira os nossos pecados, Ele nos purifica, Ele nos torna santos e nós então podemos começar a viver a vida para a qual nós fomos criados. Que este tempo de quarentena seja um tempo de meditação e seja um tempo em que nós permitamos que o Espírito de Deus fale ao nosso coração e nos ajude a perceber o quanto nós precisamos desesperadamente de Jesus como o nosso Salvador.